Você já parou para se perguntar por que sente essa inquietação constante? Porque, mesmo conquistando tudo o que acreditava querer, ainda há um vazio que nada consegue preencher? Vou te revelar algo que vai te chocar. Você está fugindo de si mesmo há tanto tempo que nem percebe mais. E essa fuga está destruindo sua vida de formas que você nem imagina. Carl Gustav Jung, o psiquiatra suíço que revolucionou nossa compreensão da mente humana, descobriu uma verdade brutal sobre a natureza humana. Ele percebeu que a maioria das pessoas vive uma vida inteira sem nunca se encontrar verdadeiramente. Não estou falando de autoajuda barata ou frases motivacionais vazias. Estou falando de uma realidade psicológica profunda que determina se você viverá como um autômato ou como um ser humano completo. A fuga de si mesmo não é óbvia, ela não aparece como uma decisão consciente que você toma pela manhã. É sutil, sistemática e devastadora. Manifesta-se nas mil pequenas escolhas que você faz todo dia para evitar o confronto com quem realmente é. Quando você se perde no trabalho obsessivamente, quando busca validação constante nas redes sociais, quando se entrega a relacionamentos tóxicos ou vícios diversos, tudo isso são formas sofisticadas de fuga. Jung observou algo perturbador em seus pacientes. Aqueles que mais sofriam não eram necessariamente os que passavam por grandes tragédias, mas sim os que viviam vidas normais, sem nunca questionar se eram realmente suas. Eles seguiam roteiros sociais, cumpriam expectativas familiares, perseguiam objetivos que nem sabiam de onde vinham, e no fundo, uma angústia surda os consumia. O primeiro mecanismo de fuga que você precisa reconhecer é a projeção. Você projeta nos outros aquilo que não consegue aceitar em si mesmo. Quando critica alguém com uma intensidade desproporcional, quando sente raiva inexplicável de certas pessoas, quando julga comportamentos de forma exagerada, você está vendo reflexos de aspectos seus que rejeita. Jung chamava isso de encontrar nos outros nossa própria sombra negada. Pense nas pessoas que mais te irritam. Agora faça uma experiência dolorosa. Procure em você mesmo os traços que mais despreza nelas. A arrogância que você odeia no seu chefe, a insegurança que você critica no seu amigo, a falsidade que você condena nos outros. Está tudo lá dentro de você, esperando para ser reconhecido. Mas é mais fácil apontar o dedo para fora do que olhar para dentro. A segunda forma de fuga é a identificação excessiva com personas sociais. Você se torna tão obcecado em manter uma imagem pública que esquece quem é por baixo da máscara. O executivo bem-sucedido que não sabe mais quem é sem o ter. A mãe dedicada que perdeu completamente sua individualidade. O influencer que só existe através dos likes e comentários. Essas personas não são necessariamente ruins, mas quando se tornam nossa única identidade, viramos prisioneiros de nossas próprias criações. Jung descobriu que essa fuga de si mesmo não é apenas um problema psicológico individual, é um fenômeno coletivo que gera sociedades inteiras de pessoas perdidas, ansiosas e profundamente insatisfeitas. Quando você não se conhece, não pode fazer escolhas autênticas. Quando não faz escolhas autênticas, vive a vida de outra pessoa. E quando vive a vida de outra pessoa, morre um pouco a cada dia. O mais cruel é que essa fuga parece oferecer segurança. É mais confortável seguir o rebanho, repetir padrões conhecidos, evitar o desconforto do autoconhecimento. Mas essa segurança é ilusória. Jung observou que as crises de meia-idade, os colapsos nervosos e as depressões inexplicáveis frequentemente surgem quando a persona construída não consegue mais sustentar o peso da negação do eu. A tragédia moderna é que vivemos em uma sociedade que incentiva ativamente essa fuga. Somos bombardeados com distrações, estimulados a consumir identidades prontas, encorajados a buscar fora de nós aquilo que só pode ser encontrado dentro. O sistema prospera com pessoas que não se conhecem, porque pessoas perdidas são consumidores perfeitos e cidadãos obedientes. Mas há uma saída,
Jung não apenas diagnosticou o problema, ele ofereceu um caminho, o processo que ele chamou de individuação, a jornada corajosa de volta para si mesmo. Não é uma jornada fácil. Exige que você enfrente seus medos mais profundos, reconheça seus aspectos mais sombrios e abandone as ilusões confortáveis que construiu sobre si mesmo. A questão é: você tem coragem de parar de fugir? Você está disposto a descobrir quem realmente é por baixo de todas as camadas de condicionamento, expectativas e medos? Porque uma vez que você inicia essa jornada, não há volta. E talvez seja exatamente isso que sua alma está gritando para você fazer. Agora vou te mostrar o que Jung descobriu sobre o aspecto mais perigoso da personalidade humana, a sombra. E você não vai gostar do que vai ouvir sobre si mesmo. Todo ser humano possui uma sombra, aquela parte da personalidade que você rejeita, nega e esconde até de si mesmo. Jung percebeu que quanto mais uma pessoa se considera boa, correta ou evoluída, maior e mais perigosa se torna sua sombra. Você acha que é diferente, que conseguiu escapar dessa realidade psicológica universal? Então está mais perdido do que imagina. A sombra não é apenas os impulsos maus que você reprime, é tudo aquilo que você não aceita em si mesmo. Inclui também qualidades positivas que você nega ter, a criatividade que você sufoca, a liderança que você evita, a sensualidade que você reprime, a agressividade saudável que você transforma em passividade doentia. Quando você nega essas partes de si, elas não desaparecem. Elas se escondem no inconsciente e começam a sabotar sua vida de formas que você nem percebe. Observe seu comportamento quando está sob pressão. Quando você está cansado, estressado ou vulnerável, quem aparece? Não é a versão evoluída que você gosta de projetar para o mundo, é a sombra. O pai paciente que explode com os filhos, a mulher independente que se torna desesperadamente carente, o homem confiante que vira um covarde manipulador. Essas não são recaídas ou momentos ruins. É sua verdadeira natureza se manifestando quando você não tem energia para manter a máscara. Jung descobriu algo ainda mais perturbador. Pessoas que negam violentamente sua sombra, frequentemente se tornam fanáticas, extremistas ou profundamente neuróticas. Elas projetam sua escuridão negada nos outros com uma fúria que revela exatamente aquilo que estão fugindo em si mesmas. O moralista que persegue pecadores com obsessão doentia. O ativista que odeia com paixão aqueles que considera opressor. O intelectual que despreza a ignorância alheia com um desprezo que beira o sadismo. A negação da sombra também cria relacionamentos tóxicos e destrutivos. Você atrai para sua vida exatamente aquelas pessoas que expressam os aspectos que você nega em si mesmo. Depois reclama que sempre atrai pessoas erradas, sem perceber que está inconscientemente buscando completar através dos outros aquilo que rejeita em si. A mulher certinha que sempre se envolve com homens problemáticos. O homem sensível que se atrai por mulheres dominadoras e agressivas. Mas a consequência mais devastadora da fuga da sombra é a perda de energia vital. Jung observou que a repressão constante de aspectos da personalidade consome uma quantidade enorme de energia psíquica. É por isso que você se sente tão cansado mesmo quando não fez nada fisicamente exigente. É por isso que vive com aquela sensação de estar andando de freio puxado. Toda sua força vital está sendo usada para manter a fachada e reprimir aquilo que você não aceita em si. A ironia cruel é que aquilo que você mais foge em si mesmo frequentemente contém exatamente a força que você precisa para viver plenamente. Sua raiva reprimida pode conter a assertividade que você precisa para se defender. Sua tristeza negada pode conter a profundidade emocional que você precisa para se conectar verdadeiramente com outros. Sua maldade reprimida pode conter a capacidade de estabelecer limites e não ser pisoteado por todos. Jung não estava sugerindo que você deve se tornar um monstro ou agir sobre todos os impulsos. Ele estava dizendo algo muito mais sofisticado.
Você precisa reconhecer, aceitar e integrar conscientemente sua sombra. Quando você aceita que tem capacidade para o mal, pode escolher conscientemente fazer o bem. Quando aceita sua agressividade, pode canalizá-la para defender aquilo que ama. Quando aceita sua vulnerabilidade, pode desenvolvê-la em compaixão genuína. O processo de enfrentar a sombra é doloroso porque força você a abandonar a imagem idealizada que tem de si mesmo. Você descobrirá que é capaz de coisas que julgava impensáveis, que tem impulsos que considerava primitivos, que abriga ressentimentos que achava ter superado. Mas essa descoberta, por mais desconfortável que seja, é o início da verdadeira liberdade. Porque quando você para de gastar energia fugindo de si mesmo, quando para de projetar nos outros aquilo que nega em si, quando integra conscientemente sua totalidade, incluindo os aspectos sombrios, você finalmente tem acesso a toda a sua força vital. Você se torna inteiro, você se torna real. Mas Jung foi ainda mais fundo. Ele descobriu que não fugimos apenas de nós mesmos individualmente, fugimos também de nossa natureza mais profunda como seres humanos. E aqui está uma verdade que vai abalar suas convicções: você não é tão único quanto pensa. A maior parte do que você considera sua personalidade é apenas uma repetição de padrões ancestrais que você nem percebe estar vivendo. Jung chamou isso de inconsciente coletivo, uma camada profunda da psique que contém os padrões universais da experiência humana. Esses padrões, que ele nomeou de arquétipos, determinam muito mais do seu comportamento do que você gostaria de admitir. Você se acha livre, fazendo escolhas conscientes, mas na verdade está repetindo scripts milenares que a humanidade vive desde sempre. Pense nos seus relacionamentos amorosos. Você acredita que escolhe seus parceiros baseado em preferências pessoais, química única, compatibilidade individual. Mas Jung descobriu que você está, na verdade, representando papéis arquetípicos ancestrais: a mulher que busca o herói salvador, o homem que procura a mãe nutridora, a pessoa que se atrai repetidamente pelo rebelde perigoso. Esses não são acidentes. São padrões profundos que sua psique reconhece e busca completar. O mais perturbador é perceber como você usa personas, máscaras sociais, para esconder não apenas de outros, mas de si mesmo o vazio que sente por não conhecer sua essência verdadeira. Jung observou que algumas pessoas se tornam tão identificadas com suas personas que literalmente não sabem mais quem são sem elas. O médico que não existe fora do consultório, a mãe que entra em crise quando os filhos crescem, o atleta que se destrói quando não pode mais competir. Essas pessoas não são inerentemente ruins, elas são necessárias para funcionar em sociedade. O problema surge quando você confunde a máscara com seu rosto verdadeiro. Quando você acredita que é realmente aquilo que representa, isso cria uma vida profundamente fragmentada, onde você precisa constantemente sustentar uma performance que não tem relação com quem você é na essência. A fuga através das personas manifesta-se de forma sutil e devastadora. Você desenvolve múltiplas personalidades, não no sentido clínico, mas no sentido de que se comporta de maneiras completamente diferentes, dependendo do contexto. A personalidade no trabalho, a personalidade em casa, a personalidade nas redes sociais, a personalidade com amigos, e no meio de tanta representação, você perde completamente o contato com quem realmente é. Jung percebeu que essa fragmentação gera uma ansiedade existencial profunda. Você vive constantemente com medo de que descobram que você é falso, sem perceber que o problema não é ser descoberto, é realmente ter se tornado falso. Você gasta uma energia enorme mantendo consistência entre as diferentes versões de si mesmo, energia que poderia estar sendo usada para desenvolver sua autenticidade. O inconsciente coletivo também se manifesta através dos complexos,
Padrões emocionais, autônomos que se apoderam de você em certas situações. Você já percebeu como certas pessoas ou situações disparam reações em você que parecem desproporcionais? Como você vira a outra pessoa quando determinados botões são apertados? Isso não são apenas bad days ou estresse, são complexos inconscientes que assumem o controle da sua personalidade. Esses complexos frequentemente carregam a energia de arquétipos não integrados, o complexo do pai autoritário que explode quando sua autoridade é questionada, o complexo da criança ferida que se manifesta através de birras adultas, o complexo do mártir sofredor que se sacrifica compulsivamente pelos outros. Para sustentar uma identidade de bondade, você não está consciente desses padrões, mas eles dirigem sua vida de formas que você nem imagina. A verdadeira tragédia é que, fugindo de si mesmo, através de personas e vivendo de forma inconsciente os padrões coletivos, você never desenvolve aquilo que Jung considerava a maior conquista humana, a individuação. Você nunca se torna verdadeiramente você mesmo. Vive e morre como uma cópia mal feita de padrões genéricos, sem nunca descobrir sua contribuição única para a existência. Jung observou que essa fuga coletiva de si mesmo cria sociedades inteiras de pessoas perdidas, que buscam desesperadamente identidade em tribos, ideologias, movimentos, marcas, celebridades, qualquer coisa que lhes dê um senso de pertencimento e propósito que elas não conseguem gerar internamente. O resultado são culturas de massa onde milhões de pessoas vivem vidas praticamente idênticas, consumindo as mesmas coisas, tendo os mesmos medos, perseguindo os mesmos objetivos vazios. Mas há uma saída dessa prisão coletiva. Jung descobriu que, quando você para de fugir de si mesmo e inicia o processo consciente de individuação, você não apenas se encontra, você também se conecta de forma mais autêntica com o inconsciente coletivo. Você passa a viver os arquétipos conscientemente, escolhendo quais energias que incorporar e quando você usa as personas como ferramentas, não como identidades. Você reconhece seus complexos e aprende a não ser dominado por ele. Essa é a diferença entre viver como um autômato inconsciente e viver como um ser humano pleno. A consciência, a coragem de olhar para si mesmo sem filtros e aceitar tanto sua grandeza quanto sua mesquinhez, porque só quando você conhece verdadeiramente a si mesmo, pode escolher conscientemente quem quer ser. Agora chegamos ao ponto crucial. Jung não era apenas um diagnosticador de problemas psicológicos, ele era um cartógrafo da alma humana que mapeou o caminho de volta para casa. O processo que ele chamou de individuação é a jornada mais corajosa que você pode empreender, a jornada de volta para si mesmo. Mas cuidado, essa não é uma aventura para fracos. A individuação começa com um colapso, quase sempre. Jung observou que as pessoas raramente iniciam essa jornada voluntariamente quando estão confortáveis em suas ilusões. É preciso que algo quebre. Um relacionamento, uma carreira, uma ilusão fundamental sobre si mesmo, ou sobre a... Esse colapso não é uma tragédia. É um presente brutal da psique, forçando você a confrontar o vazio que você vem evitando há décadas. O primeiro estágio da individuação é o mais aterrorizante. O confronto com a sombra. Você precisa descer ao porão da sua personalidade e encontrar todas as coisas que jogou lá para apodrecer. Seus medos mais profundos, suas invejas secretas, seus impulsos destrutivos, seus preconceitos escondidos, seus ressentimentos que você jurava ter superado. Esse não é um exercício intelectual, é um mergulho visceral na escuridão que você carrega dentro de si. Muitas pessoas desistem nesse ponto. É mais fácil voltar para as distrações,
para as personas confortáveis, para a fuga conhecida, porque aceitar sua sombra significa aceitar que você não é quem pensava ser, significa abrir mão da imagem idealizada de si mesmo, significa reconhecer que você é capaz de coisas terríveis e magníficas, frequentemente ao mesmo tempo, mas aqueles que persistem descobrem algo revolucionário quando você para de lutar contra sua sombra e aprende a integrá-la conscientemente. Você ganha acesso a uma quantidade tremenda de energia que estava sendo gasta na repressão. Você se torna mais forte, mais autêntico, mais inteiro, não melhor no sentido moralista, mais completo no sentido humano. O segundo estágio envolve o encontro com o que Jung chamou de anima. Para homens ou animus. Para mulheres, os aspectos contras sexuais da personalidade que você reprimiu para se encaixar em papéis de gênero socialmente aceitos. O homem que nega sua sensibilidade, intuição e receptividade. A mulher que reprime sua assertividade, racionalidade e poder. Integrar esses aspectos não é sobre se tornar andrógeno, é sobre se tornar um ser humano completo, que pode acessar tanto qualidades tradicionalmente masculinas quanto femininas conforme a situação exige. Jung percebeu que pessoas que nunca integraram esses aspectos contrassexuais vivem vidas profundamente limitadas, e frequentemente projetam essas qualidades negadas em parceiros românticos, criando relacionamentos disfuncionais e codependentes. O homem que busca desesperadamente uma mulher para completá-lo emocionalmente, a mulher que precisa de um homem para se sentir forte e protegida. Esses não são relacionamentos, são transações psicológicas baseadas em carência. O terceiro estágio é talvez o mais transformador. O encontro com o self, seu eu mais profundo e autêntico, que existe além de todas as personas, complexos e condicionamentos. Jung descobriu que o self tem uma sabedoria própria, uma direção interna que não pode ser programada ou manipulada pela sociedade. Quando você finalmente para de fugir e se conecta com esse centro autêntico, você sabe exatamente quem é e o que vieram fazer neste mundo. Essa conexão com o self não é uma experiência mística vaga, é extremamente prática. Você para de tomar decisões baseadas no que outros esperam de você e começa a tomar decisões baseadas em sua verdade interior. Você para de buscar validação externa, porque desenvolveu uma bússola interna confiável. Você para de viver a vida de outras pessoas e começa a viver sua própria. Mas Jung fez uma descoberta ainda mais profunda. A individuação não é apenas sobre você se encontrar, é sobre você se tornar aquilo que o mundo precisa que você seja. Quando você para de fugir de si mesmo e se torna genuinamente você mesmo, você automaticamente serve a algo mais, não de forma forçada ou obrigatória, mas de forma natural e inevitável. Pessoas individuadas não precisam encontrar seu propósito, elas simplesmente o vivem. Não precisam buscar o sentido da vida, elas o encarnam. Não precisam encontrar sua paixão, elas se tornam expressão viva daquilo que vieram trazer ao mundo. Essa é a diferença entre viver uma vida emprestada e viver sua vida real. O processo nunca termina completamente. A individuação é uma jornada de vida inteira, onde você constantemente está descobrindo novas camadas de si mesmo, integrando novos aspectos, refinando sua autenticidade. Mas uma vez que você inicia esse processo conscientemente, você nunca mais pode voltar à inconsciência total. Você developte um compromisso inabalável com a verdade, especialmente a verdade sobre si mesmo. Jung descobriu que pessoas verdadeiramente individuadas
se tornam faróis para outros que estão perdidos, não através de pregação ou proselitismo, mas simplesmente por serem authentically themselves. Elas demonstram que é possível viver de forma genuína em um mundo de falsidade, que é possível ser inteiro em um mundo fragmentado, que é possível encontrar meaning em um mundo que parece caótico. A vida realmente começa quando você se encontra, não quando encontra uma carreira, um parceiro, um propósito externo. Quando encontra a si mesmo, porque todos esses outros elementos da vida só ganham verdadeiro significado quando emanam de quem você realmente é, não de quem você acha que deveria ser. A pergunta que fica é: você tem coragem de parar de fugir? Você está disposto a enfrentar a jornada de volta?